Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo o livro de 2 Samuel, capítulo 23. Qual livro? 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: e depois dele, Samá, qual o nome? Filho de Agé, ou Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. O que o povo fez? Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Você que pode, deixa a sua Bíblia aberta aí no seu assento. Quero convidar você a colocar as mãos sobre o seu coração. Nós vamos orar nesse momento, irmãos. Eu creio que esse é um ambiente sobrenatural. Eu não sei qual que é a forma que você entrou aqui nessa noite, mas o que eu sei, que se você permitir e deixar o seu coração aberto, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Então, com os olhos fechados, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e aqui juntamente com os meus irmãos, ó Pai, eu venho pedir ao Senhor que encontre em nós uma porta aberta e faça morada em nós. Meu Deus, realize em nós a obra que somente o Senhor pode fazer. Faça na minha vida, meu Deus, aquilo que médicos não podem, aquilo que cientistas não podem. Transforma o meu estado, a minha vida e a vida dos meus irmãos, a ponto de quando nós sairmos daqui hoje, nós possamos ver a diferença do que o Senhor tem feito em nossas vidas. E se você crê, glorifica o nome de Deus, adore a Ele nesse momento. Aleluia. Antes que você tome o seu assento, rapidinho, presta bastante atenção aqui. Eu quero perguntar a você nesse momento: tem alguém que ainda não escreveu o pedido de oração e colocou dentro do alforje? Se tiver alguém, levanta as mãos assim pedindo socorro, o diaconato vai me ajudar nesse momento. Tem uma irmã aqui, entrega o pedido de oração. Pedido de oração, é só pedido de oração? Ou alforje também? O alforje é esse pacotinho aqui. Tem também não? Aí quem tiver precisando do pedido de oração e do alforje, pode ficar com as mãozinhas assim, para o diaconato poder te encontrar com facilidade, em nome de Jesus. Por que eu estou perguntando isso, irmãos? É o último elo. Qual que é o elo de hoje? O último elo. E hoje é o dia de você entregar no altar o voto que nós entregamos para você semana passada, que foi um envelope da oferta alçada. Você vai entregar no altar o envelope da oferta alçada. Você vai entregar no altar o seu pedido de oração que está aí dentro desse alforje. Você que está pegando o pedido hoje, você que ainda não fez o seu pedido de oração, faz aí rapidamente nesse momento em que nós estivermos prosseguindo com a mensagem. Você que está aí na sua casa, faz um pedido de oração aí, escreve aí num pedaço de papel aí na sua casa mesmo. Ao término nós oramos juntos. Então, agora você que pode, toma
Tome o seu assento, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está rindo aí, né, Edmar? Glória a Deus. Você não estava nem aguentando mais, né? Aleluia. Irmãos, nós lemos aqui texto de 2 Samuel, capítulo 23, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12. E qual que é o nome do homem que estava relatado aqui? Qual que é o nome? Samar. Nós vimos aqui, irmãos, que quando o exército filisteu foi para tomar aquele campo de lentilhas, enquanto todos fugiam, Samar ficou para lutar. Todos fizeram o quê? Todos fugiram, mas Samar ficou ali para lutar. Nós vamos aprender hoje, irmãos, 3 atitudes de perseverança que esse versículo que relata um pedaço da história de Samar tem a nos ensinar. Primeira coisa que eu quero que você entenda, nós vamos passar hoje a mensagem segurando o nosso pedido de oração, porque o nosso pedido de oração é o campo de lentilhas que Samar estava defendendo. Irmãos, nós precisamos aprender a defender aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos milagres, queremos cura, queremos uma transformação na nossa família, mas nós não lutamos por ela. Quando alguém se levanta contra, a gente tem fugido, a gente tem deixado de lado. Mas hoje é o dia, irmãos, que isso vai mudar na nossa vida. Nós vamos passar a defender o nosso campo de lentilhas. Nós vamos passar a defender aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós queremos para a nossa vida. E a primeira coisa que Samar me ensina é que eu preciso me posicionar. O que que nós precisamos? Nós precisamos nos posicionar. Irmãos, o cristianismo exige de nós que nós tomemos uma posição. Nós precisamos entender que os princípios que regem os cristãos não são os mesmos que regem as pessoas lá fora. E o que eu tenho a ver com tomar posição? Tomar posição é quando eu estou lá no meu trabalho e talvez o meu chefe me pede para me fazer algo errado, que vai contra os princípios de Deus. É eu tomar posição e dizer: eu não vou fazer isso. Por quê? Porque fere os meus princípios. Ah, mas eu vou perder o emprego. Irmãos, nós estamos na campanha Colhendo em Tempos de Crise. O que isso me ensina? Me ensina que mesmo o mundo estando em crise, Deus provê na nossa vida. Nós não somos regidos, irmãos, por governos, por crises estaduais, nacionais, mundiais. Nós somos movidos pelo céu. E até o dia de hoje, irmãos, e a Bíblia também me deixa claro que para todos sempre não haverá crise no céu. E se nós somos regidos pelo céu, não tem crise no mundo que pode nos parar. Então nós precisamos, irmãos, nos posicionarmos. Nós precisamos crer e defender o campo de lentilha que nós queremos para a nossa vida. E posicionar, irmãos, tomar posição, está em paralelo com tomar coragem. Nós precisamos ter coragem. Se posicionar exige uma coragem, para que nós possamos, defender os princípios que nós acreditamos, é preciso ter coragem. Samar viu todos fugindo, mas ele teve coragem de ficar
e lutar por aquilo que ele acreditava. Na sua mão aí, irmãos, o seu pedido de oração. Muitos vão fugir porque não acreditam no que você está segurando. Muitos vão voltar atrás, vão recuar, mas você não pode voltar atrás no pedido, naquilo que você acredita. Você tem que ser o primeiro a lutar por isso que está na sua mão aí. Levanta assim seu alforje e diga comigo: eu vou me posicionar. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Elias, em um determinado momento, o povo vivendo uma crise, o povo ali afastado da presença de Deus, cultuando a Baal. Elias chama o povo e diz: hoje chegou o momento de nos posicionarmos. Baal não pode fazer nada por nós, instituições financeiras não podem fazer nada por nós. Quem pode fazer algo por nós é o nosso Deus Todo-Poderoso. E se até o dia de hoje nós não estávamos posicionados, de hoje em diante vamos nos posicionar. E aí, essa é a primeira atitude. Qual que é a primeira atitude? Posicionar. Quando nós tomamos posição, irmãos, nós alinhamos com a vontade de Deus. Nós entramos no centro da vontade de Deus. E a segunda atitude que Samar teve foi não desanimar. Qual que é a segunda atitude? Não desanimar. Irmãos, todos fugiram. Todos fizeram o quê? Samar ficou lá sozinho. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Esse sonho que está na nossa mão, que a gente acredita nele, vai ter momentos da nossa vida que nós vamos lutar sozinhos. A gente vai pensar assim: cadê minha família? Cadê meus parentes? Cadê meus irmãos? Cadê meus amigos? É só a gente que acredita no que está aqui dentro, irmãos. As pessoas, quando leem o que nós escrevemos, elas chamam a gente de quê? Doido. Você acha que isso aí vai acontecer na sua vida? Doido. As pessoas não acreditam, irmãos, naquilo que nós escrevemos aqui. Mas isso é normal, porque elas não sabem que o que está escrito aqui veio de dentro do nosso coração. E quando nós escrevemos no papel, nós choramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus, e só Deus sabe há quanto tempo nós estamos clamando pelo que está escrito dentro desse papel. Não desanimar, irmãos. Nós não podemos desanimar. Ainda que você se sinta sozinho, e você olha ao seu redor e não veja amigos, não veja familiares, eu tenho uma palavra para você. Quando o salmista descreve lá no Salmo 23, que ele não tinha medo do vale da sombra da morte, ele não escreve porque confiava na força dos braços, ele não escreve porque ele conhecia o trajeto, ele não escreveu aquilo porque ele confiava demais em si mesmo, ele escreveu aquilo porque ele sabia que Deus estava com ele. Você não está sozinho. Olha para essa pessoa que está próxima de você e diz isso para ela: você não está sozinho. E meu irmão, eu acho que você não entendeu. Quando você vai profetizar na vida do seu irmão, você tem que olhar eu vou fazer com o Edmar aqui. Você tem que olhar no olho dele assim e falar: irmão, você não está sozinho. Quando você olha no olho da pessoa, faz aí de novo, olha para essa pessoa que está perto de você, olha no olho dela e fala: você não está sozinho. Irmãos, o nosso Deus está caminhando conosco. Essa é a diferença. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: está doido, está abandonado. Mas é porque eles não estão vendo o que nós vemos, que tem anjo de um lado, tem anjo do outro, Deus está na frente, abrindo caminho, é Deus que está nos direcionando. E nesse processo de não estar sozinho, nós por muitas vezes achamos que
tudo fica difícil demais, não é, irmão? Parece que é quando a gente escreve o pedido de oração, tudo fica mais difícil. Eu me lembro do primeiro elo dessa campanha, 7 semanas atrás, quando o pastor pede e fala, pega aí seu pedido de oração. Aí você pega a caneta, pega o papel, aí você começa a escrever, e aí você acha que tudo vai melhorar, pastor. Eu estou orando, tudo vai melhorar, eu estou escrevendo para Deus o que eu preciso na minha vida. E aí o que acontece? Parece que você ficou mais fraco, e tudo ficou mais difícil na sua vida. Sabe por que acontece isso, irmãos? Eu aprendi uma história que me faz entender isso com muito mais facilidade. 2 pessoas foram caçar, e ali eles acertaram uma ave, e a ave morreu e caiu, e um deles disse, vamos lá, e o outro disse, não, vamos continuar caçando. E aí quando terminou ali o dia, e eles terminaram de caçar, o outro perguntou, por que você não me deixou ir atrás daquela ave que a gente já matou lá no começo? E aí o outro caçador disse assim, é porque nós estamos atrás daqueles que estão vivos, o morto já está lá, depois a gente volta e pega ele. O diabo é dessa forma, irmãos, quem está lá fora, já é dele. Você está vivo aqui dentro, vivendo a vida, lutando por aquilo que acredita, crendo nos princípios de Deus. Você está vivo, e Ele está atrás de quem está vivo. Então quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais Ele vai se levantar para quê? Para tentar parar você, para tentar desanimar a sua fé. O que nós não podemos fazer é murmurar, porque quando nós passamos por qualquer situação da nossa vida, Deus sempre vai estar nos observando, e o diabo também. E aquilo que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, dão legalidade para um dos dois agir. Se eu murmuro, eu abro a porta para o diabo agir na minha vida. Mas se eu oro, se eu louvo, se eu adoro, se eu jejuo, eu abro uma porta para Deus agir. A murmuração, ela distancia o tempo da nossa promessa. E todos nós aqui nessa noite temos promessa. Todos nós aqui nessa noite temos um propósito. E quanto mais nós murmurarmos, maior o tempo de alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Quer um exemplo? O povo saiu do Egito, o povo saiu de onde? Em rumo à terra prometida. Era o propósito de Deus para aquele povo. Algo que demoraria ali alguns meses, demorou 40 anos, porque o povo murmurava. Quanto mais murmurava, maior o tempo. Mas enquanto uns não acreditavam no que Deus ia fazer, enquanto uns diziam que não ia dar certo, tinha lá Josué e Caleb. A multidão dizia, Deus se esqueceu, mas Josué e Caleb dizia, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Sempre vai ter aqueles que vão dizer para mim e para você, vai dar errado, desiste, joga fora e desiste desse projeto. Mas sempre vai existir no meio da igreja Josué e Caleb, que vai dizer para mim e para você, ei, não desiste não, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou sendo Josué e Caleb na sua vida hoje. Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. A primeira atitude qual foi? Se posicionar. Fala, dá um cutucado nessa pessoa que está perto de você e fala, não esquece de se posicionar não. E qual que é a segunda atitude? Não desanimar. Não desanimar. Qual que é a segunda atitude? Não desanimar. Nós precisamos trocar a murmuração pela oração. Sabe o que vai fazer esse projeto crescer? É a oração. Rega essa semente com oração, e você vai ver resultados extraordinários. Regue com murmuração, e você vai ver a sua semente cada vez mais distante de se realizar na sua vida. E a terceira atitude que Samar me ensina é lutar até vencer. Qual que é a terceira atitude? Lutar até vencer.
Parece fácil, não é? Lutar até vencer. Irmãos, é nisso que por muitas vezes a gente desanima. Talvez a gente até sobreviveu um tempo sem desanimar, perseverando. Mas quando nós estamos ali lutando, muitas vezes a gente desiste, porque a vitória parece que demora a chegar na nossa vida. Parece que demora a acontecer. A gente até teve coragem de se posicionar. A gente até teve fé para não desistir. Mas às vezes falta em nós perseverança para continuar lutando. E perseverar, irmãos, dói demais. A Bíblia fala que a prova da nossa fé produz perseverança. Então, para que a gente tenha perseverança, a gente tem que ser provado. E ser provado é difícil. Ser provado dói em nós. E algo que nós vamos aprender, que eu aprendi, que o deserto na nossa vida, ele é só um processo. O deserto é o quê? Só um processo, irmãos. O povo podia ter passado só alguns meses, passou 40 anos, mas passou. Às vezes nós olhamos para diversidades que nós estamos vivendo, nós olhamos para problemas que nós estamos vivendo, e a gente olha assim e fala, isso nunca vai mudar. Às vezes a gente olha para a nossa família e pensa, eu queria tanto que mudasse, mas não vai dar. Não vai mudar, não muda. Às vezes a gente se olha no espelho e pensa, eu queria tanto que desse certo, mas não vai dar. Eu quero dizer para você, irmãos, é só uma fase da sua vida. Ainda que parece cultural no cristianismo, né? Deserto. Quando a gente fala de deserto, a gente já está falando aqui de luta, de prova, de sofrimento, de angústia. E parece que não tem fim. Mas eu quero dizer para você, irmãos, tudo tem um começo, um meio e um fim. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Da mesma forma que o deserto teve um começo, o deserto vai ter um fim. O povo saiu do Egito com um propósito: chegar à terra prometida. Eu estou olhando para pessoas aqui que têm um propósito na vida, e não foi um propósito estabelecido por homens, não foi um propósito estabelecido por pastores, por pregadores, por profetas, foi um propósito estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso. E além de um propósito, existe uma promessa na sua vida. Deus quer que você alcance o propósito, mas Ele também quer que você tome posse da promessa. O povo saiu do Egito, passou pelo deserto, que é processo. O deserto é o quê? O povo alcançou o propósito, chegou na terra prometida, mas só tomou posse da promessa quando guerreou contra Jericó. Eles estavam na terra, mas precisavam tomar posse dela. Hoje é o último dia da campanha. Tem muita coisa que não aconteceu até hoje na nossa vida, porque a gente não tomou posição. Tem tudo para dar certo, mas a gente não se posiciona. Tem tudo para dar certo, mas a gente está desistindo. Tem tudo para dar certo, mas a gente não quer mais lutar. E é por isso que eu venho nessa noite dizer para você que o deserto é só um processo, que nós vamos passar por ele. O deserto é o quê? Olha para essa pessoa que está próximo de você e fala: o deserto é um processo. Deserto é um processo, irmãos.
Eu não sei qual que é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque o propósito é algo pessoal que você vai ter com Ele. Deus tem um propósito para essa igreja, e você está dentro desse propósito, mas Deus tem um propósito para a sua vida, que é você e Ele. E eu não posso influenciar essa pessoa que está sentada do seu lado aí, por mais lindo que ela seja, ela não pode influenciar. E também tem uma promessa para mim e para você, e nós precisamos tomar posse dessa promessa. Sabe como é que Josué tomou posse da promessa? Não foi com estratégia que outros exércitos usaram, não foi vendo outras pessoas fazerem algo, não foi com métodos que ele aprendeu ao longo da sua vida. Deus mandou um anjo lá do céu encontrar com Josué e falar com Josué o que ele tinha que fazer. Irmãos, eu não sei a saída do seu deserto, do seu processo. Eu não sei quanto tempo você vai passar por ele, mas uma coisa eu garanto, que ele vai passar. Isso eu posso garantir para você, que ele passa, como tudo na vida passa. E para você tomar posse da sua promessa, não segue estratégia de outras pessoas não, irmãos. Não fica fazendo o que todo mundo faz. Faz assim com o ouvido assim, ó. Sabe o que a gente tem que fazer? Ouvir o que Deus tem para mim e para você. Ele tem uma estratégia para você vencer essa batalha. Ele tem uma estratégia para você vencer essa crise. Ele tem uma estratégia para você vencer esse deserto. Deus tem estratégia para mim, Deus tem estratégia para você. Então vamos repetir bem forte assim: eu vou vencer o processo, alcançar o propósito e tomar posse da promessa. Agora nós vamos falar de novo. Eu gosto sempre de fazer uma encenação. Na hora que você falar tomar posse da promessa, você vai fazer com a mão assim, ó, e colocar no coração. Como é que é com a mão? Tomou posse. Então vamos de novo. Todo mundo está lembrando, né? Como é que é com a mão? Tomei posse. Então vamos de novo. Eu vou vencer o processo, alcançar o propósito e tomar posse da promessa. Você pode adorar a Deus, você pode louvar a Ele. Deus é maravilhoso, irmãos. 3 atitudes que, se nós fizermos, nós vamos ver aqui o nosso projeto, o nosso propósito crescer na nossa vida. Tomar posição, não desistir e lutar até vencer. Para tomar posição eu preciso de coragem, para não desistir eu preciso de fé, para lutar até vencer eu preciso de perseverança. É só Ele que pode nos dar isso, irmãos. Não é pela força dos meus braços que eu luto com o meu inimigo, é pela força do Deus Todo-Poderoso.